Então, aqui a gente vai chegar no tema da organicidade. Como se organiza o MTD? Resumidamente, eu vou falar bem rapidinho porque é bem simples, né? A base fundamental para organizar as massas, para ser uma organização de massas na nossa concepção, é que a gente seja organizado em todos os territórios possíveis. E a organização básica no território, para nós, chama grupo de base, né? O grupo de base é a célula fundamental do corpo organizativo do MTD. É onde as pessoas se organizam para realizar e para enfrentar os seus problemas mais imediatos, os problemas que sofrem no seu local, né? Então, a turma de um bairro se organiza para resolver, sei lá, o problema ali tem uma vala que precisa consertar. Então, se organiza para consertar o problema da vala. O problema é de moradia, então se organiza para fazer uma ocupação ou para reivindicar com a prefeitura mais moradia para quem está precisando. Então, o núcleo de base é o grupo de base, né? É o núcleo fundamental de organização do MTD. É onde o MTD realmente se organiza e organiza o povo, né? Então, aí é o espaço de maior participação cotidiana na luta do MTD. A partir do núcleo de base, a gente tem um processo são muitos núcleos de base, né? Em cada território tem um núcleo de base, cada bairro tem um núcleo de base. Então, como é que se coordena, como é que se garante que esses núcleos, apesar de atuarem em cima de pautas específicas do seu local, também dialoguem essas pautas com pautas que são gerais do MTD, né? Com pautas que são nacionais, com problemas que são de todos os lugares. O problema da moradia não é um problema específico de um bairro, é um problema nacional, está em todas as periferias do Brasil. O problema do saneamento, o problema da violência contra a população negra. Então, tem assim, uma série enorme de problemas a serem enfrentados que são problemas nacionais. A gente constrói um movimento de forma a buscar uma unidade de pautas nacionais, né? E essa unidade é formada a partir dos núcleos de base e a partir daí se formam coletivos para coordenar esse processo de todos os núcleos. Então, todos os núcleos definem uma pessoa ou duas pessoas para serem suas coordenadoras, né? Os coordenadores de núcleo. E a coordenação de cada núcleo, cada coordenador, se junta numa coordenação que principia como uma coordenação local, uma coordenação municipal, e essa coordenação também define pessoas para participar de uma coordenação estadual, até a gente conformar uma coordenação nacional que tem representantes de todos os estados onde o MTD está. Então, é um processo que, no debate junto com o MST chama de democracia ascendente, um processo em que parte desde o local, do núcleo, do grupo de base, dos problemas locais, e chega até uma estrutura, uma organização nacional, né? Um processo em que os problemas que afetam, os problemas que afetam a população em todos os territórios nacionais se unificam em torno de uma pauta, a partir de uma organicidade em que cada espaço tem a sua coordenação, seu representante, né? E essas coordenações elas são definidas as próprias pessoas que participam dos núcleos de base, né? Quem está no núcleo de base define quem vai ser seu coordenador, que geralmente é a pessoa que é mais dedicada, é a pessoa que tem maior compromisso com o movimento no dia a dia, que consegue representar os problemas e as definições desse grupo de base nos espaços de coordenação, né? Então, é uma democracia ascendente onde os problemas são construídos e se unificam numa organização, numa coordenação nacional. E a partir dessa coordenação nacional, a gente define coletivos que são coletivos dirigentes, né? Grupos de direção política. Então, nacionalmente, a gente tem uma direção nacional, que a gente chama de direção executiva do MTD. Essa direção executiva tem um núcleo mais operativo, que é um grupo que trabalha para o MTD cotidianamente para resolver os problemas e encaminhar os problemas do MTD nacionalmente, que é a Secretaria Operativa, né? Nós somos uma secretaria de 5 pessoas. Eu faço parte, o Tyson também, o Pablo, a Dília e a Eliane. E a partir dessa direção nacional, a gente também tem esse processo que a gente chama de democracia descendente, em que a síntese de todo esse debate, que vem lá da base, se unifica numa coordenação nacional,
se transforma em uma pauta e uma estratégia de luta. E essa estratégia ela é construída a partir dos espaços de direção. Então, a gente tem uma direção executiva nacional e tem feito um esforço para que todos os estados também construam suas direções estaduais. Um espaço para também fazer esse trabalho de sistematização das ideias que surgem desde a base do movimento e transforma essas ideias em linha política, em programa de luta e em estratégia de organização de luta, né? Então, a coordenação e a direção têm esse papel de recolher tudo que o movimento faz nos seus territórios, sistematizar isso e transformar isso numa estratégia de luta, né? Então, resumidamente, essa é a estrutura organizativa do MPD, né? Uma estrutura de participação democrática e de tomada de decisão mais coletiva possível. Para além dessa estrutura organizativa, a gente também tem os momentos de encontro, que são os encontros onde a gente toma grandes definições, né? Então, na nossa construção, os encontros nacionais e as assembleias nacionais do MPD são os espaços onde a gente busca a participação da maioria das pessoas, né? A participação do máximo possível de militantes do MPD, desde os militantes de base até os militantes de direção política. É um espaço em que tem, geralmente é um encontro de poucos dias, em que a gente debate a conjuntura nacional, debate os problemas da tática e da estratégia do MPD e os desafios de luta para um determinado período, né? Então, são espaços de grande participação em que a gente toma decisões sobre a nossa linha política geral. Resumidamente, essa é a nossa organicidade, né? Nossa estrutura organizativa. Eu também estou ansioso para o nosso encontro nacional. Quando acabar essa pandemia, a gente vai organizar um momento da gente se encontrar todo mundo junto, sem máscara, todo mundo vacinado, vai dar certo. Então, passando para o próximo ponto, para eu não me estender muito, um movimento territorial. O que quer dizer? Nós somos uma organização da classe trabalhadora, um movimento popular que organiza os trabalhadores, mas o foco da nossa atuação não é no local de trabalho, como é geralmente o trabalho dos sindicatos. Nós organizamos os trabalhadores a partir do local de moradia. Esse é o eixo central da nossa estratégia de trabalho de base e de organização, né? Um movimento que se organiza no território, né? E, ao mesmo tempo, um movimento nacional. Quer dizer, é isso que eu comentava sobre a nossa organicidade. É uma relação entre tudo que se constrói no território e se sistematiza também como uma pauta de luta, uma estratégia de luta nacional que nos unifica, né? Quer dizer, se a gente é um movimento nacional, nós temos todos uma mesma identidade, a mesma camisa, nós temos uma estratégia em comum, nós temos uma mensagem em comum, nós temos um modelo organizativo em comum que considera toda essa diversidade que é a atuação nossa nos territórios de moradia, né? Então, um diálogo entre o território e o país, né? Próximo ponto, um movimento contra a exploração. Sobre esse tema, a gente já conversou bastante no segundo módulo, né? Um movimento que busca abolir a exploração capitalista e que busca uma sociedade em que todos os trabalhadores e trabalhadoras tenham todos os direitos que a gente deseja. Dizer que é contra a exploração implica duas coisas. Primeiro, uma pauta mais imediata, que é a pauta do direito de trabalhar e trabalhar por direitos, que é a nossa pauta, a nossa palavra de ordem mais importante. E também implica um objetivo de uma sociedade justa, de uma sociedade nova, né? De uma sociedade que a gente diz que é uma sociedade socialista. Então, é o nosso objetivo também articular a luta imediata, a luta que a gente trava agora por direitos e por melhores condições de trabalho, com a luta pela Revolução Brasileira, que é o nosso objetivo final, afinal de contas, né? E um movimento contra as opressões, todos os tipos de opressão, né? Um movimento contra o machismo, contra o racismo, contra a homofobia, inclusive contra a xenofobia, que buscam uma sociedade em que todos esses problemas que surgem do patriarcado e do capitalismo sejam abolidos da nossa sociedade. Essa pauta contra as opressões, esse princípio, ele tem também dois desdobramentos. Um é que ele se desdobra em pautas políticas de luta importantes. Por exemplo, a pauta de luta contra a violência contra a mulher é uma pauta importante de luta contra o machismo.
A luta pela paz e contra o genocídio do povo negro nas periferias é uma luta importante contra o racismo. São pautas de luta, né? Tem uma infinidade de pautas de luta importantes em cima desse debate contra as opressões. Mas também implica, por outro lado, uma conduta política, né? Um conjunto de valores que a gente se esforça cotidianamente para construir na nossa prática diária da nossa organização, né? Abolir o machismo, o racismo, a homofobia, a xenofobia é um desafio, faz parte da luta pela revolução e para abolir a sociedade capitalista. Mas ela começa também na nossa organização, começa no nosso dia a dia, na nossa prática diária, no esforço que a gente tem que fazer todo o tempo, né? Então, o próximo ponto é o final, né? Por um projeto popular para o Brasil. O que quer dizer isso? Que a gente é um movimento de massas urbano, popular, contra as opressões e contra a exploração. A gente está dizendo um monte de coisa que a gente é contra, mas qual é a sociedade que a gente gostaria de viver? Qual é a sociedade que a gente almeja, né? E o projeto popular para o Brasil seria, de certa forma, a síntese de uma estratégia para alcançar essa sociedade. E essa estratégia passa por organizar as massas da classe trabalhadora brasileira e ela dialoga nesse sentido de luta por direitos, de luta por reformas estruturais na sociedade, pela reforma urbana, pela reforma agrária, pela democratização dos meios de comunicação, pela reforma do sistema financeiro. Dialoga com essas pautas de reformas da sociedade que a gente vive com o objetivo de tomada do poder e de revolução socialista, né? Então, aqui a gente, quando fala Projeto Popular para o Brasil, a gente, de certa forma, resgata uma elaboração do professor Florestan Fernandes, né? Que a gente articula tanto a luta dentro da ordem, a luta por direitos, a luta por pautas, inclusive imediatas de demandas e necessidades da classe trabalhadora, com a luta contra essa ordem capitalista e por uma nova ordem socialista. Então, isso faz parte da nossa estratégia e dos nossos objetivos, né? Então, passando aqui para terminar, algumas coisas com relação à nossas formas de luta, né? Como a gente luta. Uns tópicos que eu queria abrir aqui, porque eu acho que esses são temas para a gente, inclusive, debater daqui a pouco. Primeiro, a gente falou que o nosso sujeito é a classe trabalhadora que vive na periferia. A vida do povo na periferia é uma vida bastante complexa, né? O cotidiano é bastante complexo com relação ao tempo, a distância que tem do local de moradia para o local de trabalho, com a dinâmica de vida com relação a cuidar dos filhos. Então, é uma vida bastante complexa e a organização dessa classe trabalhadora, ela também exige uma certa complexidade, ou como dizer, um nível de criatividade, né? A gente, como um movimento, também precisa ter uma diversidade de formas organizativas que consiga abarcar essa diversidade da forma de vida do povo na periferia, né? Então, aqui a criatividade é um tema importante para a gente. E também, decorrente disso, a gente, como movimento urbano, por direitos, a gente não tem exatamente uma pauta específica do MPB, só uma, né? O povo sofre uma porrada de problemas, então a gente tem que ter um conjunto de pautas que abarquem os problemas da classe trabalhadora. Na nossa cartilha, a gente tem um conjunto de 10 pautas que são, de certa forma, uma síntese, um consenso geral do que a gente acha que são as pautas fundamentais de luta da classe trabalhadora urbana. Mas essas pautas também, dependendo do território, elas podem ser mais variadas. E são pautas que a gente não trabalha todas ao mesmo tempo em todos os territórios sempre, né? Cada território tem a sua pauta, a sua demanda mais emergencial, o seu problema mais imediato para resolver. Então, isso também deve ser considerado quais são os problemas do local, dialogando com essas pautas nacionais. A gente também tem um caminho de luta, decorre dessa diversidade de pautas, que aqui é um resgate, uma dica de leitura de um livro do Lenin que chama Que Fazer? Se a gente coloca depois também como uma indicação. O Lenin descreve nesse livro que existem, assim, resumidamente, 3 formas de luta fundamentais. A luta econômica, a luta política e a luta ideológica. A luta econômica seria essa luta por direitos, a luta por problemas, por resolver problemas imediatos da classe trabalhadora, por melhores condições de trabalho, por melhores condições de moradia, melhores condições de vida. E a luta política seria essa luta que dialoga com a questão do poder e da revolução.
quais são os passos que a gente precisa dar para construir uma sociedade mais justa. E também a luta ideológica, né? Porque a luta que a gente faz, a gente precisa ter um trabalho de convencimento muito grande da classe trabalhadora. E no nosso caso, nós, o MPB e o nosso campo do Projeto Popular, a gente tem desenvolvido ferramentas de luta ideológica, como principalmente a ferramenta da agitação e propaganda, que seria, de certa forma, um instrumental de formas de luta e de ação que tentem dialogar com a classe trabalhadora, que tentem convencer a sociedade das nossas pautas, e também todo um trabalho de comunicação com o povo através das redes sociais, através das ferramentas de comunicação nossa. Mansan, desliga o microfone aí. Então, a comunicação também como uma estratégia de convencimento e uma parte da nossa luta fundamental, né? Para encerrar, gente, eu vou abrir aqui um minutinho para a gente passar para as outras falas também. Essa concepção toda, ela decorre um conjunto variado de lutas, né? Qual é a melhor forma de luta para dar conta de tudo isso que eu falei? Não existe a melhor forma, isso depende do território, depende da situação atual, depende da pauta principal, da principal demanda, depende de uma estratégia. Em cada local isso pode ser desenvolvido de acordo com as demandas. Então a gente tem uma diversidade de formas de luta muito grande, né? A gente faz grandes manifestações de rua, trancamento de rua para tentar dialogar com a população, audiências públicas nos municípios para dialogar sobre alguma pauta importante daquele território, abaixo-assinado, que é também uma forma de dialogar com as pessoas e tentar engajar as pessoas no que a gente tem construído, né? E a gente tem algumas formas de luta permanentes que fazem parte do cotidiano nosso e a gente tem construído como nossas principais construções nacionais do MPB, né? Então, são 3 formas de luta fundamentais que a gente vai trabalhar aqui e vamos abrir nosso debate com isso, né? A primeira seria o que a gente chama de política de solidariedade, né? Que é, de certa forma, organizar o que já existe na periferia em torno da luta pela sobrevivência, no primeiro momento, a luta que o povo faz cotidianamente para sobreviver. Então, o povo se organiza, se ajuda, o vizinho que ajuda o outro. Então, a solidariedade como uma forma de luta que já está presente na vida da classe trabalhadora, mas que para nós é também uma estratégia de organização a partir disso, né? Então, daqui a pouco, o Paulo Mansan, que já está aí na nossa reunião, vai comentar um pouco uma experiência de ação de solidariedade nossa, para dar um exemplo de como a gente trabalha com essa questão, né? A segunda é a luta por moradia, né, que se dá tanto em ocupações urbanas, como ocupações em que a gente mapeia um território, um terreno, um prédio abandonado, a gente entra e reivindica que aquele espaço seja usado para a moradia das pessoas ou que se consiga um outro espaço para as pessoas morarem. E também um diálogo importante com o movimento urbano e com as ocupações que já existem também, que é um trabalho que a gente faz. E terceiro, um espaço mais organizativo com o objetivo de garantir a permanência da classe trabalhadora no movimento e no território, que é construir iniciativas de trabalho e renda, né? Que consiga mobilizar a população no território, que consiga gerar condições de subsistência e também consiga gerar condições para as pessoas se manterem no movimento e se organizarem no movimento, né? Então, são essas 3 formas que a gente queria apresentar e abrir o debate com elas. Eu vou, então, para encerrar aqui, eu vou chamar 3 pessoas para falar sobre cada uma delas, para dar um exemplo, né? Vou compartilhar um pouco da experiência sobre essas 3 formas de luta. E aí, a partir dessas 3 falas, a gente abre o nosso debate. Tranquilo? Então, as pessoas já estão aí a postos, né? Eu queria convidar aqui primeiro o Paulo Mansan, que é do MST, para comentar com a gente a experiência de construção da política de solidariedade no estado de Pernambuco. Na verdade, o Mansan, eu vou denunciar aqui, o Mansan ele veio de suplente, né? Porque a senhorinha que faria essa fala, a senhorinha que é do MPB lá de Olinda, né? A senhorinha não podia estar aqui na reunião, então a gente trouxe o Mansan, que é quase tão bom quanto a senhorinha, para fazer essa fala.
Já tá aí, Mansan? Tô aqui. Gente, como o Cleibson disse, sou Paulo Mansan, é um prazer estar aqui com vocês. Também sou do MST e sou assessor da senhorinha para as agendas que ela não consegue estar presente. Tyson, tu tá aí com um videozinho? Eu queria só começar rapidamente com um pequeno vídeo aí de 2 minutinhos, que é um balanço um pouco da campanha. E aí depois eu falo mais 3 minutos, já que o Cleibson me disse que eu não podia falar mais que 4, né? Brincadeira. É porque eu conheço, se eu falar para tu falar 5 minutos, tu fala 10. É, Então a gente agora vai mandar nessa tarde, vai mandar o teu novo. Bora. Não, o povo animado, isso aí é a galera que está em situação de rua, esses aí que também tem toda uma... É um mundo que eu particularmente não conhecia muito, mas tem todo um jeito, uma cultura de se organizar. Mas, gente, por que aqui apareceu Mãos Solidárias aí, só para partilhar? Então, faz parte da campanha Periferia Viva, só que como a gente nasceu lá no dia 17 de março, a gente criou esse início da campanha, e aí quando chega o Periferia Viva, a gente junta, a gente se soma junto, faz uma fusão das campanhas. Só que o Mãos Solidárias ajuda muito nessa pegada do trabalho voluntário, do trabalho solidário, aliás, que também é uma concepção que a gente está dando esse salto do voluntariado para essa história do trabalho solidário. Então, povo, nasce no centro do Recife, com é uma região com muita população em situação de rua, mais de 1.000 pessoas. E no início lá, como tem esse espaço do MST ali, nós resolvemos iniciar esse Marmita. Então, para resumir, o Marmita até hoje continua, nós conseguimos fechar as parcerias com alguns sindicatos, em especial com a Arquidiocese e com um grupo chamado Unificados, que eles dão uma retaguarda também financeira, e a gente ainda mantém umas 1.000 marmitas por dia, só que não distribuindo no armazém, então a gente leva no que é chamado de ronda com esses grupos, porque aí dialoga com um outro estrado da sociedade, que é uma galera mais da classe média, que tem uma outra pegada aí, em especial católica, que consegue dar um pouco essa retaguarda. Então, tipo, o MST ali, e nós botamos a infra, que seria espaço de cozinha e equipe com a ajuda dos sindicatos, e eles garantem os insumos, e ainda estamos lá. Mas assim, o primeiro grande passo que a gente deu para além disso, isso nos colocou um pouco na fita e no diálogo com a sociedade. Aí esse diálogo abriu uma renca, porque lá em março ninguém estava fazendo nada. E até que nós definimos, chegou muitos alimentos, nós definimos fazer uma primeira doação de alimentos para os bairros. E aí, quando o mundo começou a se mexer de novo, nós definimos, junto com o MTD, de fazer esse primeiro grande processo de doação
em Peixinhos, que é onde tem essa base, o espaço principal da militância do MTD de Pernambuco. Povo, e aí, com senhorinha, com as experiências, com os acúmulos, definiu-se que essa doação, que aí depois é algo que a gente utilizou nas outras vezes, essa doação se daria também tentando fomentar o mínimo de organização e de entradas nesses bairros. Então, a gente fez essa organização por ruas, olhando um pouco as experiências de Venezuela, do Rio Grande do Sul. A senhorinha também tinha ficado um tempo lá. Nós organizamos naquelas 32 ruas e fizemos essa primeira doação, que aí depois vai se dando todo esse processo. E aí, povo, todas as doações posteriores, inclusive em bairros que nós não tínhamos contato e ainda as de hoje, a gente tenta manter um pouco essa metodologia, que é conversa com a liderança local, tenta pegar umas 10 pessoas que fazem um pré-levantamento e posteriormente, lembrando que agora, assim, todas as doações pararam, tá tudo muito, não existe mais doação em grande escala e coisas assim. A não ser quando a gente consegue mobilizar. Então, acho que aí esse negócio da fome, de dar comida para a população em situação de rua, começou a rolar as crises, que tipo de solidariedade caridade não é. Mas aí depois, fazendo todos esses debates também por dentro da periferia, nós então trabalhamos naqueles 3 níveis iniciais. Primeiro matar a fome, depois salvar a vida e depois acumular para organizar o povo ou para iniciar ou para fortalecer as organizações populares das comunidades. Então, já dando uma... Bom, gente, estando nesses trabalhos de bairros, aí eu acho que a gente pode trabalhar em 2 estratos diferentes de bairros que a gente chegou. Alguns que já tinham alguns trabalhos, que eram com o Levante, com a consulta, com umas experiências que a gente fez de cineclube a tempos idos, que eram mais, lá saiu de 20 e poucos cineclubes, e bairros que a gente não tinha nenhum contato, que também é uma renca. E é nesse mundo que a gente está trabalhando agora. Tanto nos bairros, viu-se a necessidade de pensar alguns cuidados de saúde. E também em Peixinhos, lá com o MTD, conversando, tá, senhorinha, chegamos à conclusão e construímos muito rapidamente, define na segunda, na quarta, faz a primeira formação, o beabá de um cursinho para dar orientações para a comunidade de como se cuidar, como lavar as mãos, como usar máscara, e aí se cria o tal do agente popular de saúde. Então, aqueles coordenadores de rua automaticamente já viraram os tais dos agentes, e aí o mundo vai girando um pouco em torno disso. Conseguimos parceria com a Fiocruz, com a universidade tanto bolsas como os certificadinhos, isso motivou a galera a entrar, e foi um negócio em larga escala de pessoas que se inscreveram. Foi um negócio meio que assustador, assim, a gente abre um link, quem quer ser agente popular de saúde? Lá sei eu, quase 1.900 pessoas se inscreveram, sendo que umas 1.000 aqui da metropolitana, umas 500 do resto do estado e mais umas 500 de outros estados do Brasil. Foi um negócio interessante. E aí, o que a gente pensa? O que faz com tudo isso? É muita tralha. Então, conseguimos montar uma brigada, casando um pouco o que nós já tínhamos, que era aquela história do Congresso do Povo. Demos uma reorganizada na vida e outros militantes também da consulta, do Levante, do MST, e organizamos essas pessoas, em especial na metropolitana, dividindo pelos distritos sanitários, vamos falar do Recife e das cidades na metropolitana. Aí nós conseguimos dar essas formações dos agentes populares de saúde, que foi a primeira, digamos assim, o primeiro namoro que a gente teve com comunidades que a gente nunca pensou em chegar. E aí depois que aí eu acho que veio esse negócio da organização. A gente está fazendo um pouco esse processo de como é que tu começa a dar link com esse movimento de bairro, que é como virou em dezenas de cantos, em especial. Aí o passo posterior foi nós pensarmos um processo também, um curso de educação popular que a gente construiu com a Coordenação Nacional do Periferia Viva,
para nós assim conseguirmos estruturar minimamente esses. Como a gente não tem gente, digamos, militantes, é o que a gente fala, tipo, senhorinha tá em Peixinhos, em Olinda, cresce 20 vezes o que era antes e depois, mas precisa de gente para ir acompanhando e dando as ligas. Então nós estamos nesse... E aí tem umas outras, fechando, Cleibson, tem umas outras pautas caras e importantes que ajudam a dialogar. Então, nós já estamos trabalhando também nesse diálogo nacional, mas a princípio em 7 eixos principais, que é isso, é tipo uma metralhadora, vai abrindo coisas e agora nós vamos tentando dar algumas ligas. Então, o principal eixo é a saúde, que aí trabalha em especial com os agentes, entram as bicicletas da saúde, que inclusive no início foi uma ideia que na nossa primeira live do Periferia Viva, Bernadette, a nossa companheira de Minas, falou que tinha. Então foi uma ideia que a gente pega. Acho que lá, Minas, eu não me lembro bem o que era, mas depois me ajuda. Eu acho que é a moto da saúde, né? Tinha as motos da saúde. Aí veio a ideia, passou um cara com a bicicleta, vamos tentar fazer. Aliás, a moto dos direitos. Aí, vamos fazer uma bicicleta da saúde. Um segundo eixo que é muito caro. Então, acho que 2 entradas nos bairros que é praticamente, ou 3 entradas principais que desarma qualquer possível esses processos de resistência de liderança. A primeira é a saúde, a segunda é o alimento, entendeu? Esse negócio de chegar, quero doar alimentos, não tem muito como todo mundo aceita e todo mundo quer se envolver. Até porque ajuda a resolver necessidades emergenciais do povo. Um outro elemento que a gente tem que destacar, apesar de ser muitas coisas que estão sendo feitas, que é a tarefa número 0 na luta pelos direitos aqui, é nós cobrarmos do Estado, né? Porém, como o Estado também não dava seus retornos, não dava para simplesmente deixar ou a galera não se cuidar e por aí vai. Então, os eixos que nós estamos estruturando, então, é saúde 1, alimentação 2. Aí, na alimentação, pega uma marmita, nós queremos uma rede de bancos de alimentos. O que são os bancos de alimentos? São espaços onde, além de receber as doações, digamos assim, o MST doa, os sindicatos doam, mas essa tem que ser uma doação também com alguma intencionalidade para chegar lá, porque senão todo mundo que tem os trabalhos nas periferias aqui sabe, né? É uma demanda infinita, né? De cestas e coisas. E com o banco de alimento a gente consegue dar uma intencionalidade maior. Basicamente, o agente popular de saúde faz o levantamento e dá algum tipo de ticket, dá um ticketzinho dizendo, essa família que está em situação muito difícil pode acessar esses alimentos lá. E também fomenta a solidariedade local, que é assim, os agentes, no caso o MTD, em Peixinhos está fazendo muito bem isso, faz a coleta de alimentos, para além das doações que chegam, também coleta os alimentos. Então, saúde, alimentação, direitos é crucial, tanto aquilo ali que vocês viram foi para a população de rua, mas também nas comunidades. E aí estamos dando outros saltos. Agora, os agentes populares de educação, então 4 direitos, alimentação, saúde, educação e trabalhando um pouco com a pegada da cultura, que seria um outro agente, e da comunicação. São agentes. E o mais importante, que a gente não conseguiu ainda dar o start, mas que eu acho que vai ser o que vai demandar um pouco no próximo período, se nós pensar em resolver as necessidades concretas dos seres humanos, além da comida, é o trabalho, né? Então, tem algumas experiências aqui de geração de renda que a gente... Isso tudo eu estou falando desse último período agora que a gente foi construindo. Uma cooperativa de costureira com as mulheres, em especial acompanhado pela Marcha, mas eu acho que o trabalho e renda, quando a gente conseguir desenvolver esses exemplos de geração de renda, vai ser Mas é isso. Então, basicamente, esse é um pouco o movimento que nós estamos fazendo aqui. Ainda tem fôlego, isso também Isso permitiu nós conseguirmos uma grande rede tanto de pessoas para se somarem no trabalho solidário,
como de articular organizações. É lógico que agora, com a eleição, não sei como estão nos outros cantos, mas aqui a gente chegou em vários bairros, por vários cantos, então agora tudo é eleição. Não tem, a galera só pensa em fazer campanha, em estar lá. E o pior que é isso, como mesmo dentro da esquerda, como não há uma unidade de projeto, às vezes, nos nossos bairros que nós estamos trabalhando, tem 3 lideranças que estavam conosco, cada um candidato por um partido. E é literalmente aquilo, o povo vai entrando com quem paga mais, né? Então esse negócio da eleição é uma dificuldade muito concreta que existe. Mas dizendo assim, eu acho que o MTD já tinha começado a fazer essa construção também no Levante, mas a solidariedade, eu acho que para fechar agora mesmo, Cleibson, eu acho que a solidariedade é uma chave que nós temos que nós vamos aproveitar para fazer esse diálogo um pouco com a classe trabalhadora, com as periferias no próximo período. O MTD já tinha construído aquela proposta de política de solidariedade e agora tivemos a pandemia e também com essa sacada também do Periferia Viva de ter algo concreto e de fazer coisas concretas, porque é isso, também a solidariedade não se dá no mundo das ideias, se dá no fazer-se lá concreto, ajudando a resolver um pouco os problemas da vida. Então é uma chave, porque a pandemia, eu acho que, por bem ou por mal, é lógico que ninguém queria que ela tivesse acontecido, mas ela, não sei bem como dá para dizer, mas ela meio que deu uma humanizada em algum. A gente começou a rever determinados valores. Acho que esse fato de a morte estar batendo na porta, ou aquela história da água batendo na bunda, né? Ou seja, a morte está ali no vizinho, está aqui, está ali. Isso também faz a gente repensar valores, tanto para o trabalho solidário, muita gente apareceu e se somou, como para ajudar a fazer coisas de solidariedade. Então é isso, um abraço para todo mundo. Estamos aqui ainda para ouvir as outras aí. Falei bem mais que meus 4 minutos, né, Cleibson? Puxa vida. Obrigado, Mansan. Passou um pouquinho só. Então, eu queria chamar a Luana, da Paraíba, e também a Letícia, de Minas. Aí não sei qual das duas fala primeiro, sobre a nossa luta por moradia. Podemos começar com a Luana, depois a Letícia? Oi, gente, estão me escutando? Estamos escutando. Eu tive um probleminha com a internet, não consegui pegar o momento da apresentação, mas consegui chegar a tempo, né? Então, gente, eu sou Luana, aqui da Paraíba, do MTD aqui da Paraíba, né? E eu vou falar um pouquinho, assim, da nossa experiência de luta pela moradia, né? Nesse terreno aí da moradia. E aí o Cleibson fala, né, que o MTD é um movimento de um caráter territorial, né, que atua em territórios. Então, aqui em João Pessoa, os nossos territórios de atuação são as ocupações urbanas, né? É nesse terreno que a gente pisa, é nesse terreno que a gente organiza a luta pelo direito à moradia, né? A gente costuma dizer que é o carro-chefe aqui na Paraíba, né? Essa luta por moradia, que é a porta de entrada para os outros direitos, né? Pelo direito à saúde, à educação, à infância, né? Tá aí chegando o Dia das Crianças, inclusive. Então, as crianças estão aparecendo muito, né? Coisa que deveria sempre acontecer, é necessária essa atenção, né, à vida das crianças. Então, João Pessoa tem muitos bairros pobres, né, muitas periferias, e eu acho que um marco, né, que aprofunda essa situação é o golpe que tirou a presidente Dilma, né, do poder. E esse golpe, ele significou para a gente uma virada de projeto de sociedade, né? E o que a gente pôde ver foi um aumento tremendo da desigualdade social, né? O aprofundamento das crises, a retirada de direitos, né? Que está aí pesando sobre os ombros da classe trabalhadora, que em outro momento, né? Conseguia ali ter onde morar, conseguia ter o que comer, né? E que hoje a gente está vendo aí o povo vivendo uma verdadeira lasqueira, né? Na vida. Então, o que a gente vem vendo nesses últimos tempos também, a gente considera um absurdo, é a questão dos despejos, né? Que
que é o que pega mesmo nesses territórios, quando chega lá a polícia sem mandato, né? Então, uma série de violações de direitos acontecem nesses territórios onde a gente organiza a luta aqui na Paraíba. E o nosso papel, né, o papel do MTD nesse processo todo, é denunciar essa violação de direitos, né? É denunciar tudo isso que ocorre quando se faz um despejo, né? Então, eu acho que a grande maioria aqui, principalmente o pessoal da Paraíba, tá participando aí da campanha Despejo Zero, né? Que foi puxada aí principalmente nesse momento de pandemia, e a gente está impulsionando isso e procurando ganhar força cada vez mais, né? Então, nosso papel é denunciar essa violação de direitos, né? Denunciar os cortes dos orçamentos, né? Das verbas para as políticas de habitação, pautar as instituições, né? Buscar essas instituições, reivindicar que elas cumpram o seu papel, né? Como é o caso do Ministério Público, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, né? Para que apurem os casos, né, que acontecem, para que apurem como que acontece tudo isso, para que se faça justiça, né? Então, tudo isso não é favor, é direito, né? Então, a gente nasceu para brilhar, né? Não nasceu para ser despejado. Nasceu para ter onde morar, para poder estudar, né? Para ter o que comer. E tudo isso é papel do Estado, né? E o Estado, ele não pode, né? O que a gente costuma sempre dizer, o Estado, ele não pode ser omisso, né? Porque é inaceitável enquanto o povo pobre é penalizado, os grandes latifúndios estão aí concentrando dívidas milionárias, né? E descumprindo totalmente a Constituição. Então, aqui em João Pessoa mesmo, né? Se a gente for andar no centro, quantos prédios estão caindo aí, né? E ninguém morando, e ninguém dá um projeto para aquilo ali, ninguém arruma o que fazer com aqueles prédios, e tudo caindo aos pedaços, né? Se cria um clima de violência, sobretudo no centro da cidade, porque é muito prédio abandonado, né? E não tem gente morando ali, então se cria um vazio na cidade. Isso não é uma cidade viva, né? Então, é uma situação inaceitável, né? Então, a prefeitura, ela costuma passar pano para a especulação imobiliária, enquanto corta verba, né? Vem aí nesse processo de cortar verba para o Minha Casa Minha Vida, acabando com Minha Casa Minha Vida, e agora vem com essa história de Casa Verde e Amarela, que não engana ninguém, né? Porque a gente sabe que esse Casa Verde e Amarela está vindo aí, não é um projeto de moradia para pobre, não. É um projeto de moradia para quem tem dinheiro, para quem tem emprego, né? Quem não tem, está fora disso aí. Então, o papel do Estado, ele vem sendo o tempo todo, né, reduzido pelos políticos, né, que representam os grandes interesses da iniciativa privada, né, dos grandes empresários, das grandes empreiteiras, das grandes imobiliárias, dos herdeiros de terra, da gente que tem dinheiro, de grileiro, de capanga, da própria justiça, dos próprios desembargadores, estão aí pegando terra, né, e enquanto a gente é despejado. Então, é contra esse povo que a gente briga, né? E o papel do MTD na construção da luta por moradia é esse, né? Conscientizar o povo de que ele tem direito, né? E que não é para ter medo de brigar pelos seus direitos, tem que ir à luta sim, porque só a luta faz valer esses direitos. Até hoje, né? Tudo que a gente conquistou de direitos só foi possível porque a gente fez luta, né? Então, nosso papel é organizar o povo, é mobilizar o povo, construir um processo de mobilização popular permanente nesses territórios, né? Porque não pode dar vacilo com esse povo, né? É articular diversos setores sociais, né? Para que venham, para que participem, né? Para que sejam cidadãos, né? É articular essas instituições parlamentares e travar essa luta tanto dentro do território quanto fora, né? Para que os nossos direitos eles sejam válidos, para que se pense um projeto de cidade, né? Um projeto de cidade que se pense nesse povo, né? Onde esse povo tenha participação nas decisões, né? Tenha participação do que está sendo pensado. Então, é essa nossa luta aqui, né? Porque esse país ele é de quem trabalha, né? Então, quem trabalha precisa ser representado, precisa ter direitos, né? E quem trabalha é a maioria do país. E o que a gente vê aí é que é uma minoria que está aí concentrando, né, as terras, concentrando os imóveis e fazendo dessa cidade uma cidade tão horrível para quem vive nela. Então, nosso papel nesse momento, em todos os momentos, né, sempre que há despejo, nesse território que a gente bota o pé, que é as ocupações urbanas, é pôr o ombro, né, do lado do ombro do companheiro que está ali sofrendo, é ser solidário,
né? Construir a organização popular, a luta popular, é pautar o papel do Estado, que não pode ser omisso, né? E pensar essa mobilização territorial, pensar um projeto de cidade para esse povo, né? Para que essa situação não continue acontecendo. Então, é basicamente isso, gente. Aqui é a nossa luta e vamos embora. Estamos aí na campanha Despejo Zero. Recentemente, eu acho que vocês puderam acompanhar os casos aí da Praia do Sol, né? De Dubai também. O Gleison, que está aqui, fez um poema muito bonito, trazendo a cena, né, de um despejo que aconteceu em Dubai. Então, é nesse terreno que a gente pisa. E vamos embora, gente. Valeu! Boa, Luana. Obrigado. A Letícia está aí para falar também sobre a luta por moradia. Olá a todas e todos da Escola Ana Dias, eu sou a Letícia, eu sou do MTD de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e estou aqui hoje para falar um pouquinho da história da luta por moradia construída pelo MTD na Pedreira Prado Lopes, através da ocupação Pátria Livre. O MTD atua na Pedreira Prado Lopes desde 2012, e em várias lutas da cidade e em lutas da comunidade. Mas em 2016, através dos nossos grupos de base, surgiu a demanda por uma luta concreta pela moradia. E a partir daí a gente começou a construir um novo grupo por moradia, para formação política, para debate e planejamento do que seria essa luta. E em 7 de setembro de 2017, a gente consolidou a ocupação Pátria Livre. A ocupação Pátria Livre, ela está localizada na Pedreira Prado Lopes, em um imóvel que estava abandonado, sem cumprir sua função social há mais de 25 anos, e é um imóvel de 5 andares e também composto por um galpão. Esse galpão é a sede do MTD em Belo Horizonte, e o prédio abriga hoje 14 famílias que estão aí na luta por essa moradia. O galpão da ocupação Pátria Livre, ele é um espaço cultural para o MTD, para as famílias e aberto para toda a comunidade. Antes da pandemia, vinha funcionando como esse espaço cultural, e também eram realizadas oficinas de dança e de capoeira, e também era um espaço para medicina alternativa e aberta para a comunidade. Hoje, o galpão está funcionando como sede e como polo aglutinador da campanha Periferia Viva, construída pela MTD na comunidade, e também para um espaço para a realização das reuniões de outros grupos de base que o MTD tem na comunidade. Os moradores da ocupação são organizados também em grupo de base, com formação, debate e planejamento de outras lutas do MTD na comunidade e na cidade de Belo Horizonte. A ocupação, ela nos posiciona melhor, na luta da cidade, e contribuiu para o MTD ser reconhecido pelo campo político, contribuiu para articulações mais amplas e também é referência do MTD na comunidade. Hoje, a ocupação tem um processo de reintegração de posse em curso, e as negociações com a mesa do Estado, infelizmente, estão paralisadas desde 2018. É isso. A Letícia mandou que a Letícia tinha mandado vídeo. Correspondente. Correspondente mineira. A gente tinha pensado na Letícia e na Luana nesse sentido de dialogar tanto com a experiência de luta por moradia e por ocupação, que é uma ocupação, no caso de Minas, onde a gente entrou no prédio, a gente ocupou o prédio e começou a organizar a luta, e no caso da Paraíba, onde tem algumas experiências também
em que, de fato, já eram ocupações que já existiam, mas que não tinham uma certa organicidade, não tinham identidade de movimento social, e com o trabalho de base, com acompanhamento, começaram a se aproximar e se incorporar do MTD também, né? Então, são formas de diálogo e de luta também nesse tema da moradia. E para a gente passar para o nosso debate, eu queria chamar para fazer a última fala a Morgana, do Rio Grande do Sul, que vai explicar para a gente um pouco sobre uma experiência de geração de trabalho e renda construída lá no Rio Grande do Sul. Você está aí, Morgana? Olá, boa noite. Então, sou a Morgana de Caxias do Sul, né, aqui no Rio Grande do Sul. E, enfim, para falar um pouco, né, da experiência em si, queria falar um pouco do que a gente compreende, né, dessa questão do trabalho, né, como uma luta do MTD, como o Cleibson colocava também um pouco no início, né, mas quando a gente pensa em trabalho, ainda mais nesse momento de destruição das leis trabalhistas, previdenciárias, né, que tipo de trabalho a gente está falando, né, então a luta pelo trabalho não é uma inserção no mercado de trabalho, mas sim a gente pensa, né, a nossa concepção de trabalho a partir de outros princípios, né, e que tem que ser construído a partir de nós, a partir de princípios da economia popular solidária, que é entender o trabalho e a economia a partir da vida, em favor da vida das pessoas, né, entendendo a economia como uma dimensão que não está separada das outras dimensões da vida, né, como o Bolsonaro, o empresariado, os banqueiros aí querem que a gente acredite, né, e pensando um trabalho autogestionário, né, onde os trabalhadores e as trabalhadoras possam fazer parte do todo do processo e definir coletivamente os rumos, né, de um empreendimento de trabalho, e como um espaço para exercitar novas relações econômicas, sociais, e onde todos possam participar, enfim, né? E aí, aqui o MTD ele surge, né, com essa pauta principal, tendo como pauta principal o trabalho, né? E aí, as lutas do MTD refletiram em conquistas, como leis municipais e estadual que permitiram implementar aqui no Estado, né, as frentes emergenciais de trabalho, e mais recentemente a gente teve aprovada aqui no Estado a Lei dos Pontos Populares de Trabalho, né, que agora demanda a nossa luta para que a gente coloque ela em prática a nível estadual, né. E essa lei é o resultado do acúmulo que se foi tendo no MTD, né, dessa luta pelo trabalho, e prevê que o Estado garanta espaços para o desenvolvimento de empreendimentos populares, subsídio para os trabalhadores e as trabalhadoras organizadas, né, que seria tipo uma bolsa garantindo a independência econômica, né, especialmente no início, que é bem difícil, e uma articulação com as demais políticas públicas, qualificação profissional, assessoria técnica, acesso a microcrédito, né? E prevendo, inclusive, espaço para atendimento das crianças e adolescentes, né? Que quando se pensa em trabalho, né? Quantas vezes a gente vê, especialmente as mulheres, né? Que acabam tendo dificuldade de acesso a trabalho e renda, né, por muitas vezes não ter onde deixar as crianças. Então, isso é uma questão bem importante, né, quando se pensa o acesso ao trabalho também. Essa lei também prevê a questão das cozinhas comunitárias, né. Então, é uma lei que ela foi criada a partir dessa elaboração que se foi tendo, né, na história do MTD, aqui no Rio Grande do Sul, e que a gente teve ela aprovada ano passado e não está executando não está executando essa lei, né? A gente não conseguiu ainda colocar ela em prática a nível estadual, mas então para dizer que essa luta pela questão do trabalho, né? Ela é antiga, e aí vou falar um pouquinho de uma experiência que a gente aqui em Caxias, né? Que perpassa por esses princípios todos que eu falei, mas ele se
tem organizado de forma autônoma, assim, em relação à questão do Estado, né? A gente não fez uma luta pedindo do poder público esse apoio nesse momento, né? E aí, como é que a gente fez, né? Como é que a gente deu início a esse processo? A gente tinha um trabalho de base mais consolidado aqui na região norte da cidade, né? Com um grupo bem diverso, mas que dentro desse grupo havia algumas mulheres desempregadas e desde pelo menos o ano passado a gente foi afirmando a necessidade de se organizar a partir dessa questão bem concreta de muitas pessoas do núcleo, né? Que era a questão do trabalho e renda, né, que era o que emergia, né, na vida das pessoas, a maior dificuldade, né, e a necessidade de lutar pela questão do trabalho. E aí, no início aí da pandemia, a gente fez também uma ação de solidariedade aqui, que resultou numa aproximação com outras mulheres, e aí a gente juntas, né, com essas mulheres que já faziam parte do núcleo e essas que foram se aproximando, a gente foi amadurecendo a ideia de iniciar um processo coletivo para criar um grupo de produção, né. E com a questão da pandemia, né, tinha essa necessidade maior da questão da higiene, né, aí foi aparecendo a ideia dos sabões e sabonetes, e aí se iniciou como uma experiência, né, que foi dando certo, e a gente criou, então, o que a gente chama, né, de Saboaria Popular Las Margaritas, é o nome. Então, pensadas a partir desses princípios, né, que eu coloquei antes, e também em relação ao próprio tipo de produto que iria ser produzido, né, que fosse mais natural, sem agressão ao meio ambiente, que o produto gerasse renda, mas também que essa produção gerasse renda, mas também que fosse um produto viável para ser consumido pela própria comunidade, né, já que muitas vezes os produtos naturais geralmente são muito caros e só quem tem mais grana consegue adquirir, né. E aí a gente inicia essa experiência em maio, e a gente vem entendendo, vendo esse processo como um espaço importante, inclusive pedagógico, né, educativo para as mulheres envolvidas, né, então coletivamente se organiza todo o trabalho, a produção, se decide, né, sobre a questão da comercialização, se resolve conflitos, inclusive, né, é uma experiência que está sendo bem importante, né, e está fortalecendo muito essas mulheres envolvidas, né. E é uma experiência a partir do território, né. As mulheres seguem inseridas no núcleo de base, né, da região norte, e também a gente, inclusive, né, sendo uma experiência que inicia independente de um aluno mandando do poder público, né, isso tornou imprescindível que a gente tivesse apoios, né, como da universidade aqui, que a gente tem uma universidade comunitária, né, então tem algumas professoras, enfim, e alunos que vêm dando um apoio, né, mesmo de outros movimentos como o movimento comunitário, né, que o início da Saboaria, ele se deu provisoriamente na sede de uma associação de moradores, né, que estava fechada por conta da pandemia, e aí essa associação, né, muito parceira nossa, acabou emprestando esse espaço. Agora a Saboaria ela já está num espaço que não é mais improvisado, né, é um espaço alugado também a partir dessas parcerias que foram sendo feitas, né, e aí então as mulheres estão organizadas agora, né, que foi feita a mudança essa semana, né, que passou. E aí, então, se organizou agora nesse espaço mais, digamos, permanente, né? Antes tinha muito daquilo de ser um espaço emprestado, tinha também uma questão de que ele era mais distante do local de moradia das mulheres, né? E agora está próximo e está no meio da região onde a gente tem, né? Tinha já esse trabalho de base de mais tempo. Então, facilita alguns processos, né, e aí as gurias estão se organizando, né, de uma maneira de
fazer escalas de trabalho, de ter sempre previsto na semana um momento de conversa, né, de organização, porque é um desafio, né, fazer esse tipo de trabalho, né, coletivo, cooperado, né. Então, se organizando dessa maneira. E, enfim, é uma experiência que a gente ainda tem o desafio de sistematizar, né? E, inclusive, não só aqui, mas nacionalmente, né? E que pode vir a inspirar, assim, outras propostas, né? A gente não tem uma sistematização nacionalmente pensada, né? Mas, enfim, a gente traz, então, essa experiência, né, para compartilhar um pouquinho aí com o pessoal e também falando da importância de toda a organização anterior do MTD, né, que fez luta e conquistou, né, essas leis que hoje a gente ainda tem o desafio de fazer elas saírem do papel, né, e virem em benefício de uma organização, né, nossa, de trabalho coletivo, cooperado, né, e nos territórios que tem se mostrado uma experiência, assim, bem interessante. Eu acho que era um pouco isso. Legal, Morgana. Obrigado. Então, gente, seguinte, com o nosso horário, mas seria bem importante a gente aproveitar que a gente está aqui para fazer um debate sobre esse tema, sobre essas experiências. Então, vamos abrir uma rodadinha de inscrição, de umas 5, 6 inscrições também para comentar, para debater, quem quiser tirar dúvida e tal. E a gente, no final, tentar amarrar tudo. Se a gente tiver um tempinho ainda, a gente tenta fazer mais uma rodada. Pode ser? Quem quiser ver para falar, manda aqui no chat para a gente, aqui na conversa, para a gente saber quem quer falar, quem está escrevendo. Matheus se inscreveu, e aí quem quiser ir se inscrevendo também, manda aqui que eu estou acompanhando, tá bem? Matheus? Oi, eu não estava conseguindo abrir o microfone aqui. Vamos lá. Gente, boa tarde, né? Boa noite já. Eu queria saber mais um pouco sobre essa experiência da Saboaria, assim, como conseguir essas parcerias para tentar manter inicialmente o negócio, esse negócio cooperado, né? A gente tem essa batalha aqui de tentar organizar, principalmente mulheres, são muitas mulheres aqui organizadas dentro do movimento, e tem uma professora do curso do Centec aqui, que é uma escola técnica, que se propôs a ensinar a galera a fazer sabão também, sabonete. Mas aí a gente precisa ter uma estrutura mínima, sabe? E como é que a gente busca essas parcerias? Essa seria a minha dúvida, assim. Massa, né? Alguém mais? Não vi ninguém se inscrevendo aqui. Estão tímidos ou cansados? Tá fechado o microfone, Cleibson. Enquanto ninguém fala, vou só comentar aqui. E aí também, em tom de pergunta, acho que as outras experiências, né? A experiência da moradia, a gente fala que ela é entrada de todos os direitos, a gente tem muitos territórios, a gente até conquistou já moradia, as pessoas estão em ocupação, e aí esse elemento, né, de você ocupa, você tem uma casa, ou até mesmo para conquistar a casa, ela passa diretamente pelo trabalho e renda, né? E aí quando vem essa experiência aqui do Rio Grande do Sul, e todo mundo já fica
ansioso, eu queria saber, e aí você já comentou um pouco, mas você comentasse um pouco mais sobre essa questão de como tem sido a organização, assim. Inclusive, como é que essa galera, né, essas meninas que estão participando da saboaria, como é que a relação delas tem sido com o movimento, assim, se aumentou, se melhorou, como é que tá essa relação, assim, sabe? Essa iniciativa, como é que ela impacta no MTD e na organização dessas pessoas, né? E aí, só para divulgar, gente, sigam lá as páginas das Las Margaridas, que elas, inclusive, estão enviando nacionalmente, não é isso? E são lindíssimos os sabonetes de sabão. Boa. Não se inscreveu ninguém. Eu vou sugerir o seguinte: acho que a Morgana pode comentar essas duas perguntas. E aí, quem quiser se inscrever, manda aqui na conversa pra gente, no bate-papo, tá bem? Pode ser, Morgana? Então, posso? Eu vou falar, mas inclusive se as gurias aí de Caxias quiserem complementar, deixo aberto para complementarem depois. Então, a gente inicia, né, a gente tinha uma parceria de outros tempos aqui com a Caritas, né? A Caritas, ela administrava o fundo diocesano, que é um recurso que é arrecadado acho que é na campanha da fraternidade, né? E aí era um recurso que também se destinava para projetos, enfim, né? Então a gente já tinha uma parceria com a Caritas de outros tempos, né? E aí a gente procurou o pessoal da Caritas, né? Não administra mais esse fundo, mas tem alguns outros recursos aí, e a gente então foi pedir uma parceria para questão de comprar matéria-prima, né? Porque a gente iniciou, né, por exemplo, as bases dos sabonetes, elas são, né, relativamente caras, assim, né, para tu comprar com um valor mais acessível só comprando em quantidade. Então, a gente foi pedir esse primeiro apoio para a Caritas, né? E que, inclusive, essas mulheres vieram, se inseriram diretamente, assim, na questão da produção e tal. E aí inicia, por exemplo, os sabões, né? O sabão, esse que se faz para limpeza, né? É um sabão que nos territórios a gente vê um monte, né, de gente que sabe fazer sabão, que guarda o óleo para fazer sabão com a soda, enfim, né? E aí a gente se aproveita, né, desse conhecimento prévio, né, então, que é popular, né, que está difundido aí nos territórios para iniciar com essa questão do sabão. E aí o sabonete foi uma coisa, assim, de procurar através da internet, né, como fazer, enfim. Aí foi se juntando, a gente tem no grupo que acompanha à distância, né? Não é uma pessoa que está no nosso dia a dia, mas que é uma companheira que é amiga de uma das companheiras, né, que está no dia a dia da saboaria, e que ela é farmacêutica, então ela foi dando uma mão nessa questão de falar sobre a questão da composição dos sabonetes, né, pensando receitas e tal. Aí a gente tem uma das companheiras que está fazendo doutorado na universidade aqui, né, que eu comentei, e que a partir dessa relação também se conseguiu muita visibilidade dentro da universidade, então vários professores, seja espontaneamente, assim, ou individualmente, ou mesmo pensando em atividades a partir das suas disciplinas que ministram, né, na verdade. Então, eles foram nos contatando, né, se interessaram por auxiliar mesmo o projeto. Então, se tem pensado, por exemplo, na questão, porque hoje a gente vende prioritariamente pelas redes sociais, né? A gente tem uma página do Facebook, do Instagram,
e aí as vendas acontecem por aí. Então, tem um grupo, por exemplo, que está pensando como aumentar, inclusive, as vendas por esses canais, enfim. A questão das embalagens também, teve um pessoal do Instituto Federal, né, que também, por essas relações né, com as gurias, acabaram... A gente participou de uma live, né, explicando a experiência para o pessoal do Instituto Federal, e aí vieram alguns retornos também de gente apoiando no sentido de auxiliar sobre a questão de pensar como a forma de embalar os sabonetes, né, porque a gente de início estava usando, por exemplo, o papel filme, né, que ele polui o ambiente, aquela coisa toda, não é degradável, né, e aí foi sugerido um outro papel, então, para embalar, né? Então, chegando o mais próximo possível dessa questão do ecológico, natural, né? Que é o objetivo que se quer. Então, esses apoios, eles foram acontecendo dessa maneira, né? E aí, eu acho que, trazendo um pouco da questão que eu falava antes, né? Dessas leis que se conseguiu aprovar, né, no Rio Grande do Sul, acho que a gente tem, por exemplo, uma questão que eu acho que talvez se a gente tivesse conseguindo implementar uma lei como dos pontos populares de trabalho, a gente conseguiria demandar do Estado, por exemplo, a questão de uma assessoria técnica mais de perto, né, que embora a gente tenha essa farmacêutica, né, que ela dá todo esse suporte, não se teve ainda um momento de formação, né, de processo da saboaria de forma coletiva, né, então foi muito de cada uma buscar individualmente pela internet, enfim, então a gente não tem uma pessoa que tenha vindo dar um curso, né, por exemplo, então nesse sentido é isso, a gente depende muito das parcerias que vão surgindo, das relações que vai se tendo, né? Mas penso eu que se a gente conseguisse, por exemplo, pensar nessa questão dos pontos populares, ele já prevê também esse tipo de apoio, de suporte, pelo menos no início, né, que é mais difícil, inclusive as gurias, por exemplo, estão tendo algum retorno financeiro, mas que ainda é muito pouco, né, é bem inicial, mesmo com esse projeto tendo sido iniciado em maio, né, e a gente está em outubro e ainda, por sorte, né, as meninas estão bem comprometidas porque acreditam, né, nessa proposta, nesse projeto, e também por causa, né, já daí puxando para essa questão que o Tyson comentou, né, eram mulheres que já estavam comprometidas com o MTD, né, e eu acho que esse processo ele fortalece, né, o comprometimento com o movimento, porque é outra coisa, tá no dia a dia, né, com as pessoas, né, então tu não vai ver a pessoa esporadicamente para uma reunião, né, tu tá no dia a dia com elas, né, porque antes era um pouco assim o nosso trabalho, né, a gente se reunia semanalmente, quinzenalmente, né, se organizava a partir de lutas do próprio território, né, de pautas do território, mas eu penso que, embora, né, não tenha sido todo o núcleo que se organizou, né, nessa questão da saboaria, né, mas entre essas mulheres que estão participando, né, com certeza fortaleceu a questão o comprometimento também com o próprio movimento, né? Embora sempre seja um desafio equalizar a questão do movimento também, né? Dentro das demandas que são próprias da saboaria, né? Desse empreendimento. E também, né? Nesse período de pandemia, muita coisa mudou em relação à organização, né? A nossa organização. Então, acho que o tempo também vai dizer como é que a gente vai
se desenvolvendo nesse sentido, porque a gente ficou sem ter praticamente reuniões, né? Tentando fazer alguma coisa de reunião online que não dava certo. Então, quem de fato esteve mais próxima no dia a dia foram essas mulheres que constituíram a saboaria. Então, ao longo do tempo, agora a gente também vai vendo como é que isso vai se organizando também dentro do próprio movimento. Márcia, Morgana, o Pablo se inscreveu para fazer uma pergunta. E aí, quem quiser se inscrever também, aproveita essa fala do Pablo para a gente já ir encaminhando para o final também, tá bom? Vai. Beleza. Muito bom aí saber mais dessas experiências que estão rolando, né? Nesse Brasilzão, nosso país gigante. Eu queria fazer uma pergunta para a Luana, aí que falou um pouco sobre a experiência da Paraíba, né? Luta por moradia. E aqui na Bahia nós estamos vivendo um processo, né? Que está em curso de uma ocupação, né? Na verdade, uma área que foi reocupada no município de Vitória da Conquista, né? Estamos desde do dia 5 de setembro, mais de 200 famílias, né? Na ocupação Cidade Bonita, que foi uma área que foi despejada em 2017, né? Inclusive tem um processo em curso lá na época, né, que foi dada uma decisão liminar. E Luana também comentou que aí na Paraíba existe, né, toda uma relação assim, né, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público. E eu queria saber mais assim um pouco em que medida essa relação também nos ajuda a estar fazendo essa retaguarda, né, porque a gente sabe que ela mesmo compartilhou, né, com a gente que a especulação imobiliária ela vem forte, assim, né, inclusive articulada com as prefeituras, né, então as empreiteiras elas são bastante agressivas, assim, inclusive até áreas públicas muitas vezes, né, que nem poderiam estar sendo disputadas ou questionadas, ali você tem ocupação desordenada, né? Inclusive condomínios de luxo. Isso é um caso que nós estamos vivendo, inclusive lá em Vitória da Conquista, que perto da ocupação a prefeitura fica dizendo que é a área de preservação ambiental, mas o condomínio de luxo está sendo construído do ladinho ali, né? E tal. Então, se ela puder falar um pouco mais assim sobre essa relação, né, com esses entes aí do sistema de justiça, né? E também, né, como é que estão os processos de resistência, né? Eu soube pelas nossas redes também, né? Teve uma área recente lá, né, que foi despejada, né? Então, se ela puder falar também um pouco do processo de resistência, né? Porque na luta, quando a gente está fazendo a resistência, né, é mais duro ainda. Então, compartilha um pouco com nós, um pouco mais. Obrigado. O Matheus pediu para perguntar, achei que ele já tivesse perguntado. O Daniel Quintanes, que se inscreveram. Matheus? Cleibson? Não, camarada, eu não quero perguntar, não. Daniel. Pode falar, Daniel. Daniel. Ele já mandou a pergunta aqui no chat. Dá para me escutar agora? Oi. Agora dá. Então, eu sou daqui da Paraíba. Atualmente eu estou no interior, mas eu estava morando antes em João Pessoa. E eu não estava participando de nenhum movimento. Aí meu irmão, Matheus, ele me apresentou o MCB. E aí aproveitei nessa reunião que vocês estavam tendo agora para
poder perguntar para a Luana, que está como representante da Paraíba, né? Como é que eu faço para se juntar ao movimento, para participar de tudo que vocês planejam? Massa. Então, gente, vamos deixar a Luana responder essas perguntas também e a gente encaminha para o final. Eu tenho um informe para fazer aqui no final, então esperar para vocês, pedir para vocês ficarem até o final para a gente, já que estamos falando de luta, combinar uma atividade de luta aqui nacional do MTD também, tá bom? Vai, Luana. Oi, gente. Tô aqui pelo celular. Estão me escutando? Tá. Então, vou começar pela pergunta do Pablo, né? Sobre essa questão de como que a gente constitui essa retaguarda, né? Como é que a gente pode multiplicar essa experiência. Então, aqui na Paraíba, a gente tem uma conjuntura, né? Do ponto de vista... Tem uma situação de conjuntura, de certa forma, favorável, né? A gente tem um Ministério Público que, na prática, ele cumpre o seu papel, né? E o que é que tem de diferente dos outros ministérios públicos, né? É que a gente sabe que a justiça, né? Ela ainda é muito elitizada, né? Quem são os juízes hoje no país, né? Quem consegue se formar num curso de direito e ser advogado, né? Quem ainda mais chegar a ser procurador de um Ministério Público, quem consegue hoje em nosso país, né? Então, existe esse desafio aí de popularizar o direito, né? E popularizar o direito, eu acho que é um dos caminhos que a gente constrói, né? Nesse processo da resistência, de levar esse conhecimento, né? De trocar essas experiências com o povo, que o tempo todo, né? Assim, tem os seus direitos violados. E o que a gente vê é que muitas vezes o povo tem medo, né? Tem medo de ir numa defensoria, tem medo de ir numa ouvidoria, registrar um caso de violência, né? Então, ao mesmo tempo que existe também uma descredibilidade dessas instituições, né? No país, sobretudo com esse processo aí da Lava Jato, né? E tantos outros. Então, a gente, aqui na Paraíba, tem uma conjuntura, de certa forma, favorável. A gente tem um procurador do Ministério Público, que é o José Godoy, que é um cara que foi formado na luta, né? Então, ele vem aí de um conjunto de experiências de luta. E isso, assim, esse processo de constituir essa retaguarda não é uma coisa que se faz do dia para a noite, né? Na verdade, eu acho que existe aí um desafio da gente estar investindo aí nos nossos advogados, nos nossos jovens, né? Para estar ocupando esses espaços, né? Que são espaços de poder. Então estou lendo aqui as mensagens, mas certo, vou voltar aqui à concentração. Então, a gente constrói, né, essa relação com o Ministério Público, né? Constrói esse diálogo com defensorias e outras instituições que são competentes aos casos, né? Mas a grande sacada é conhecer como funciona, a gente saber o que é direito nosso. Então, todo militante do MTD ele precisa conhecer minimamente, né, os direitos, questão dos direitos sociais, o papel das instituições. E o Ministério Público ele é uma instituição que tem um certo grau de autonomia, né, e que tem a função de defender, independentemente, a sociedade e a democracia. Então, para que o Ministério Público cumpra esse papel, para que essas instituições cumpram esse papel, é preciso haver essa resistência, né, Pablo, que tu fala. Então, é preciso o povo organizado, né? O povo organizado batendo na porta. Então, aqui a gente constrói um processo de mobilização das comunidades, né? De provocar essas instituições, de sentar na mesa, de discutir os problemas junto, né? E exigir que essas instituições cumpram o seu papel. Então, por exemplo, agora mesmo, né, no processo da pandemia, né, a gente provocou essas instituições, né, além dos setores sociais, a gente provoca essas instituições, vamos sentar, vamos pensar aqui um plano de contingenciamento da crise durante a pandemia, né? Então, foi a partir daí que a gente estruturou também uma parte da nossa política de solidariedade, né, que são aquelas ajudas emergenciais. Então, puxamos secretarias, né? Então, a gente sai puxando esses órgãos, essas instituições, a gente provoca mesmo o Estado, né? O tempo todo.
Então, é meio que por esse caminho. E aí, esse processo da resistência, né, se dá muito dessa forma, mobilizar o povo, né? Não só mobilizar o povo lá na comunidade, mas mobilizar o povo para ir nessas instituições. Se tem uma violação de direitos, se teve uma polícia que chegou lá e foi agressiva, vamos numa corregedoria de polícia, numa ouvidoria de polícia. Então, não só o Ministério Público, mas várias instituições, vários órgãos, a gente precisa pautar, né? E fazer a disputa desses espaços também. Inclusive, pegando o guincho agora, essa semana eu estava com a Andréia. A Andréia estava aqui falando da questão das crianças. E aí a gente estava com a Andréia numa ocupação e tinha um caso relacionado à guarda de uma criança, né? Que estava meio parado lá, com dificuldade de ir para frente. E essa criança está sendo violada, né? E uma parte dos pais, né? Está querendo aí a guarda dela, a criança sendo violada, e o conselho não age, o conselho tutelar. Quando a gente chega no conselho tutelar, vai junto desses pais para falar desse caso, o que a gente encontra é uma conselheira bolsonarista que fala que se a criança, se o jovem vira traficante, a culpa é da mãe que não bateu, né? A culpa é da mãe que não deu educação. Ela bateu nos peitos para dizer que quando ela vai nas escolas da palestra, ela vai nas escolas e o objetivo dela é sair de lá e deixar as mães chorando. Ela quer que as mães fiquem chorando, porque para ela está conscientizando as mães. Né? Mas o problema não está aí, o problema está nos direitos, está no acesso, né? Uma série de problemas, uma série de questões. E aí, naquele momento, a gente olha para essa família da ocupação e diz, está vendo aí o papel de um voto? Né? E aí isso serve para o processo eleitoral agora também. Está vendo aí o papel de um voto? Essa conselheira aqui, ela chegou aqui como? Através de um voto, do voto da comunidade. Então, temos que tirar ela, temos que colocar alguém nosso, alguém que nos represente, né? Alguém que tenha sensibilidade com a questão das crianças. Então, parte muito também dessa disputa, né, por esses espaços. E muitas vezes é um processo demorado, né? Um processo de formar gente nossa para ocupar esses espaços. Então, essa relação ela se torna muito possível, sobretudo por essa questão, né, de que o Godoy é um cara que foi formado nas lutas, nas lutas e está lá ocupando esse espaço e fazendo com que essa instituição cumpra esse papel, né, cumpra o papel que ela deve cumprir. E aí, para ir finalizando também, a pergunta de Daniel, não é isso? Eu acho que deixa eu ver aqui, é Daniel, que perguntou... É Daniel mesmo, que perguntou como é que faz para participar do MTD aqui na Paraíba. Então, assim, eu fico primeiramente muito feliz com essa pergunta, animadíssima. E aí eu acho que a gente pode conversar também, Daniel, no privado. Tu manda teu número, não tem dificuldade nenhuma. Chegue junto que a gente vai-se embora. Aí onde você estiver, em qualquer canto, vamos construir aí o MTD, juntar um grupo e começar a travar essas lutas aí pelos direitos. É isso aí, gente. Valeu. Desculpa a demora. E é um pouquinho disso. Massa, Luana. Obrigado. Queria agradecer também a Morgana e ao Paloma de Santo por terem contribuído aqui. Acho que foi bem interessante as falas, bem importantes.